Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Deixa eu mandar aqui os aviõezinhos para avisar que a gente está ao vivo. Vocês também que forem entrando, vão mandando os aviõezinhos, que hoje a gente vai ter uma live com uma pessoa muito sábia, muito especial e a maior quantidade de pessoas que a gente puder chamar para esse momento é melhor. Então vamos mandando aí. Olha lá, meu convidado já chegou. Oi, seu Bernardo, tudo bem com o senhor? Vamos mandando aqui os aviõezinhos, pessoal, para a gente poder chamar todo mundo. Hoje foi um dia de um monte de mentorias. Passei o dia inteiro dando mentoria para o pessoal do Inove, acompanhando o crescimento deles, os desafios que eles têm se colocado, tem sido muito bom realmente. Oi, Dona Mariodete! Dona Mariodete, fiquei esperando Dona Mariodete hoje. Olha, eu vi que alguém chamou aqui uma solicitação, mas eu não vou poder liberar agora porque o meu convidado vai entrar. Mas depois da live, se quiser, aí pode pedir de novo que eu tento liberar, tá bom? Olha eu aqui louca de fone. Vamos mandando o aviãozinho aí, pessoal, para quando ele entrar, a gente já conseguir ter avisado todo mundo que a nossa live começou. Eu acabei me confundindo, eu achei que ia ser às 20 e na verdade era às 20h30, eu já tinha mandado para todo mundo. Mas agora a gente avisa que a gente está aqui para que todo mundo possa vir assistir. Ontem a gente começou um bate-papo tão gostoso, né, na TV Zimbo, e aí hoje eu quero continuar esse bate-papo, porque realmente é uma pessoa que tem muito a acrescentar, fala coisas que são muito verdadeiras, muito lógicas, muito necessárias, que todos nós realmente tenhamos essa compreensão. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Só um momento, vamos ver. Obrigada, Dona Chinó. Você viu, Dona Chinó? Dei uma garibada, né? Dona Chinó, ela teve mentoria comigo, pessoal. Hoje, pensem numa mulher incrível, Dona Chinó, uma mulher maravilhosa. E eram 7 horas da manhã, então ela me viu toda destrambelhada ainda. Olá, doutor Bernardo, tudo bem com o senhor? Ela, tudo. Que bom, muito O áudio tá obrigada. bom? Dá para ouvir bem? O áudio tá bom? Dá para ouvir muito Dá bem? para ouvir muito bem, eu estou ouvindo o senhor. Eu vou pôr só o fone de ouvido para não ter retorno para todo mundo. O pessoal vai mandando aí os aviõezinhos, porque hoje é uma live. Doutor Bernardo está nos dando essa honra aqui. E eu queria primeiro, doutor Bernardo, agradecer, porque ontem eu realmente gostei muito de ter participado com o senhor do programa, de ver uma pessoa tão especializada de um assunto que a gente tanto precisa, né? Às vezes as pessoas têm aquela... Olha, doutora Camila, o áudio agora ficou assim meio baixinho. Ficou baixinho? Deixa eu ver aqui se melhora. Ficou. Melhorou? Não, não. Não? Então, peraí, deixa eu tirar, que às vezes é isso. Vamos ver. Melhorou? Agora melhorou? Se calhar devo sair e voltar a entrar. Ah, não, acho que agora melhorou. Oi, dona Não, ainda não Janice, consigo. tudo bem? Ainda não? Não, vou sair e volto a Tá entrar. bom, tá bom. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Será que é só ele? Aqui tá armando uma chuva danada. Acho que essa época do ano, né, chove muito. Paz e sucesso, dona Janice. Como que a senhora tá? A senhora tá bem? Vamos mandando aí os aviõezinhos para todo mundo. Olha, gente, em primeiro lugar também, já falei um monte de coisa em primeiro lugar, ó a mania. Muito obrigada, eu vi que muitos de vocês aceitaram o desafio.
do livro e eu já mandei. Eu mandei os links para vocês baixarem. Espero que vocês gostem. Eu vejo que muita gente às vezes se perde. Tá ruim a comunicação ainda? Ainda estão me ouvindo baixinho? Ou não? Já melhorou? Falem para mim se vocês estão me ouvindo bem, gente. Deixa eu... Melhorou agora, será? Legal, beleza. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado o desafio, né? A gente fez o desafio de marcar 2 pessoas na minha página e aí eu mandaria o link do livro e compartilhar ali nos stories. Todo mundo que compartilhou, eu já mandei. Eu sei que o pessoal do Inove tem o livro já, porque faz parte do nosso programa, mas eu vejo que muita gente, às vezes, fica meio perdido quando vai fazer legenda, quando vai começar, não sabe começar e terminar uma publicação e ter realmente um fluxo que prenda o cliente. Então, eu quis fazer esse desafio para todo mundo, de que se a gente que compartilhasse e marcasse ali, eu mandaria o livro. E aí, eu deixo outra dica para vocês. Em primeiro lugar, eu agradeço. Em segundo lugar, eu deixo outra dica. Porque olha como isso pode ser uma estratégia legal para vocês começarem a formar a página de vocês e os seguidores dentro do tema que vocês trabalham. Então, vale para vocês pensarem isso. Isso pode ser algo que funcione muito para que vocês tenham aí os seguidores que vocês precisam e que gostam tanto. Opa, chamei aqui outra pessoa. E ao mesmo tempo divulgue o seu trabalho. Então, esse sistema eu vou ensinar para vocês de gerar o link pelo PagSocial, que é algo muito útil, porque vocês acabam ficando com o cadastro, com o lead, e isso é muito importante. Eu já falei para o Dr. Bernardo aqui que eu vou ensinar ele todas essas dicas também, não é? Estava aqui falando para eles da dica do Instagram. E aí é isso, pessoal. Ontem eu participei com o Dr. Bernardo com muita honra do programa da Zimbo de ontem, A Tarde é Nossa. Mas eu não sou especialista desse assunto, eu sou especialista sim de estrutura emocional empreendedora. E quando ele trouxe ali aquela riqueza de dados, aquela riqueza de conhecimento que ele tem, na hora eu já trouxe ele para cá e pedi para ele falar para todo mundo, que todo mundo pudesse receber um pouquinho, beber um pouquinho dessa sabedoria. Então, seja muito bem-vindo aqui, seu Bernardo. Muito obrigada por ter aceito. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos que estão a acompanhar. Bem, é uma conversa assim formal que a gente vai poder abordar sobre a estrutura emocional, mais virado para as organizações. Né? E pronto, vamos ter uma conversa despojada, sem muito formalismo, é uma troca de experiência, né? Vamos falar assim, bem livre. Isso mesmo. E todos vocês que estão aqui, pessoal, vai mandando o aviãozinho aí para todo mundo e, ao mesmo tempo, interajam que vai ser muito melhor. Coloquem as dúvidas de vocês, coloquem as opiniões, o que vocês concordam, o que vocês não concordam, porque isso tudo faz com que a gente fique cada vez mais capacitado. Vocês ajudam muito a gente crescer quando vocês interagem. Então, participem desse bate-papo, porque vocês vão fazer toda a diferença, sem dúvida. E aí, eu queria começar com uma pergunta, doutor Bernardo. Eu falo muito que é muito difícil eu ter um empreendedor equilibrado, tanto que eu montei o curso Inove, e o primeiro e o segundo módulo é a estrutura emocional para empreender. E eu sempre falo que é muito difícil eu conseguir uma pessoa de sucesso, uma pessoa que realmente tenha crescimento, se ela não tiver um equilíbrio emocional e psicológico. Se ela não enfrentar realmente os seus medos e se desafiar a crescer emocionalmente todos os dias. Qual é a sua opinião sobre isso? Obrigado, doutora Camila. Bem, a base parte do princípio do autoconhecimento. Enquanto a pessoa tiver dificuldade de entender as suas próprias emoções,
esse indivíduo dificilmente vai poder entender as dos outros. Então, a base, o primário, é que esse indivíduo tenha o autoconhecimento. O indivíduo conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, potencializar principalmente os seus pontos fracos e entender que o indivíduo do outro lado, não é? Ele é movido por emoções e sentimentos. Só assim é que esse indivíduo vai poder ter um posicionamento mais correto na organização. Só assim é que esse indivíduo vai poder desenvolver a sua resiliência emocional para as diversidades que vêm a acontecer dentro da organização. Ótimo. Eu sempre falo para os meus clientes que o autoconhecimento, ele entrega o seu superpoder. Eu sempre brinco assim com eles, que a partir do momento que eles tiverem clareza do que eles têm e não só do que lhes falta, eles ganham os superpoderes. Então, isso que o senhor fala, eu acho que combina muito com essa base sobre a gente precisar começar daí se for para partir para qualquer assunto. A inteligência emocional, ela é determinante, é o primeiro pilar para aquilo que é o estabelecimento do indivíduo, de maneira, da forma como o indivíduo vai se restabelecer numa determinada organização. É importante que esse indivíduo tenha essa inteligência emocional. Isto é que vai fazer com que vai ser o quezinho que vai lhe dar exatamente a noção de que ele realmente está num caminho certo para ser um bom empreendedor. Ele precisa dominar as suas emoções, precisa entender as suas emoções, né? É muito importante perceber, doutora Camila, que normalmente quando nós falamos das organizações, olhamos muito para a estrutura como tal, para as empresas. Olhamos muito como estrutura. Mas não nos esquecemos que tudo que as empresas fazem levita sobre o homem, sobre a pessoa. Só existem organizações. As organizações servem para servir as pessoas, para prestarem serviço às pessoas. Muito bom. Então, eu preciso entender as pessoas e não a estrutura da organização como tal. Porque quando nós olhamos para as empresas, quando olhamos para a sociedade, tudo que a gente vê, os prédios, as academias, tudo quanto é estrutura, só existe porque dentro dessa estrutura tem lá homens, tem lá pessoas. E essas pessoas são movidas por emoção. Então eu preciso entender o que é que move essas pessoas para eu poder fornecer serviços adequados para essas mesmas pessoas. Esta é a base. A base está ali. Precisamos olhar para as empresas e tudo que a gente tiver que fazer vai levitar sobre as pessoas. E aí, o senhor falando assim, já casa com outro assunto que eu sempre falo também. As pessoas não compram nem produtos nem serviços. Elas compram emoções e benefícios, certo? Exatamente. Então, sempre que uma pessoa, ela foca no produto que ela vende, ela foca no que ela faz, ela acaba ganhando menos. Porque ela não é sobre ela, nem sobre o produto, mas é sobre a realização e o benefício. Concorda comigo, seu Bernardo? Exato. Aí vamos partir de uma premissa de que nós somos seres individuais, únicos. Ainda que passarmos por um processo de clonagem, nós somos seres únicos. É esta a beleza da humanidade. A beleza da humanidade está aí. É nós essa sermos beleza seres... da humanidade. Muito bom isso. Muito lindo. Diferentes. Aquilo que faz bem a mim, provavelmente não vem a fazer bem a doutora Camila. Que é o que falamos. Então, para isto, preciso prestar um serviço de proximidade, de forma a eu poder conhecer o meu cliente. Por isso é que existe o mapeamento, por isso é que existe a base de dados nas organizações. É de forma de você mapear os seus clientes, fazer um serviço de proximidade, a fim de você conhecer as mutações, as variações do teu
cliente. E para isso, você tem que entender que este indivíduo, ele é movido por emoção. Nós não temos noção, por exemplo, existe uma premissa em psicologia que nós alteramos o meio e o meio nos altera. A partir do momento que eu entendo de que o período de chuva vai mudar o comportamento deste indivíduo, eu vou me precaver e arranjar serviços que vão de encontro ao esse estágio sazonal que este indivíduo vai viver. Isso virado a quê? As emoções que esse indivíduo vai ter. Sim. Você não vai vender um produto de calor em tempo de frio. Não resolve o problema. Por quê? Porque o meio influenciou no comportamento deste indivíduo. Você não vai, não é, em tempo de frio terrível e quereres abrir uma boate que vai servir noites disto e daquilo. Você vai ter muito menos aderência porque as pessoas vão ficar retraídas. Porque ele recebeu um estímulo externo que faz com que ele tenha uma alteração nos seus neurotransmissores. Ele vai ter uma diminuição na produção, por exemplo, do cortisol. Ele vai ter uma diminuição, por exemplo, na produção da dopamina. Esse cortisol é complicado, né? Aliás, doutora, o cortisol ele é mais ou menos que é um inimigo, mas que temos que... um inimigo, assim, entre aspas, mas que temos que nos acostumar com ele porque é imperativo, ele é necessário, não tem como. É que nem o medo, é inevitável. Nós precisamos sentir medo por uma questão de sobrevivência, precisamos sentir medo. Então, aí está, assim, doutora. Esse negócio que o senhor falou é muito interessante e eu vou contar uma experiência minha. Eu, durante um tempo da minha vida, assim, há pouco tempo atrás até, eu me levantava muito cansada, eu estava sempre deprimida, sempre triste, sempre assim. Sabe quando você já acorda caidinha? Eu sempre estava caidinha, sabe? Não sei se o senhor entende esse termo. E aí eu fiz um exame e esse exame revelou que não era que eu estava cansada ou que eu estava com nada, mas era que a linha desse cortisol, ela estava invertida. Então, às vezes tem tantos detalhezinhos que a gente remete e a gente acaba se culpando sem saber que existe realmente coisas clínicas. Doutora, estava aqui a ler, acho que alguém disse que travou o vídeo, não sei agora. Travou? Será? Alguém disse aqui que travou. Olha, alguém disse que travou. A última coisa que eu vi aqui foi uma pergunta da Miriam, que ela escreveu assim. Ela escreveu sobre como é a dificuldade de reconhecer os pontos fortes. E aí, doutor? A dificuldade como que a gente pode reconhecer os pontos fortes? Deixa eu ler aqui novamente exatamente o que ela colocou. É que entrou tanta pergunta depois que eu acabei não conseguindo ver. Deixa eu ver aqui, só um segundo. Miriam. Aqui, ó, Miriam. Uhum. Ela falou como é difícil reconhecer os nossos próprios pontos fortes. Como é difícil? Não consigo perceber. Como é difícil? Reconhecer não consigo, os parece pontos que não... fortes. Porque o que eu falei? Eu falei que quando a gente... Como é possível reconhecer ou como é difícil reconhecer? Ela falou como é difícil. E aí eu queria perguntar para o senhor exatamente isso. Como é possível? Reconhecer. Isso. Bem, aí dá. Vamos voltar aí no autoconhecimento. O meu ponto forte vai ser aquilo que eu tenho maior facilidade de executar e que demanda de outros uma certa atenção. Quando nós conseguimos impactar as pessoas com o que nós fizemos, este é o nosso ponto forte, com uma certa simplicidade, que se diga. E que demanda dos outros uma certa atenção, este é o nosso ponto forte. Atendendo ao facto também de que ir para tal, íamos ter que recorrer
ao perfil de personalidade. Conta muito olharmos para o perfil de personalidade. Isso parece que está a travar permanentemente. Doutora, consegue ouvir-me em condições? Eu lhe ouço e lhe vejo perfeitamente. Bom, eu também consigo. Só que às vezes passa aqui a informação de que está meio preso. Pois, é exatamente isso que eu estava a dizer. Aquilo que a gente desenvolve com maior facilidade e que demanda dos outros uma certa atenção sobre a mesma, não é? Em que as pessoas sentem-se impactadas com o que nós fizemos, este é um ponto forte nosso. Embora que em alguns momentos nós temos elementos que são tidos como ponto forte nosso e que estão adormecidos. Por quê? Porque nós precisamos estimular ela. Infelizmente, a nossa mente é perícia em entrar em estado de preguiça. É muito preguiçosa a nossa mente. Então, nós precisamos estimular isto. Muitos deles já estão recalcados, porque nós não potencializamos ela, porque nós não tiramos ela para fora. Precisamos entrar em praticidade. Nós usamos uma porcentagem muito pequena, né? Não é isso? Muito pequena. Agora, não sei se está aí naquele princípio que hoje já não se adequa muito essa teoria. Nós só usamos 10% da mente, não é bem verdade. Eu já li isso também. Exatamente. Isso aí não é bem verdade, de que nós só usamos 10%, ou que usamos não existe. Não existe um percentual definido para tal. Não existe, se calhar, até forma de mensurar isso e ter uma certeza plena de que se nós só usamos 5 ou que só usamos 10. A verdade é que nós temos a maior parte da nossa mente é do fórum subconsciente e que a menor parte é do fórum consciente. E no fórum consciente nós não temos habilidade. As nossas habilidades nós encontramos no nossa mente subconsciente. Agora, daí que elas ficam adormecidas. E como causar... Gente, em primeiro lugar, sejam bem-vindos, viu? Dona Sandra, Dona Luzia, Dona Marga, tá aqui chamando várias amigas. Muito obrigada, viu? Continua mandando aviãozinho aí. Mas, doutor Bernardo, como causar esse desperta? Tem mais uma pergunta aqui, não? Tem, eu vou abrir em seguida. Como que a gente causa esse desperta? Esse desperta para sair daquela zona de conforto que às vezes a gente nem se deu conta que a gente foi parar. E deixa a vida consumindo, a gente não se sente mais realizado o suficiente, não está vivendo uma felicidade plena, mas também não se sente forte para buscar. Como é que a gente tira essa pessoa que possa estar se sentindo desta forma e cause esse desperta do poder que ela tem dentro dela? Tenho dito, hoje existe muito livro aí que fala ligar o F, né? Gostei da abreviação. Há muitos livros aí que falam muito de ligar o F, mas na verdade a base é se permitir. Se permitir navegar em novos mares, se permitirem sair da zona de conforto e ligar o F. Quando eu digo ligar o F, estou a me referir basicamente em tirar o teu foco naquelas que são os princípios pré-estabelecidos pela sociedade. Este que é o grande nosso problema. Não estamos muito preocupados com o que os outros vão dizer. E daí cria uma inibição que você não consegue sequer se permitir. Porque você tem medo do juízo dos outros. Então você precisa, primeiro, se permitir, entender de que você é um ser movido por emoção e logo és um ser falho, e que você precisa, certo? Entrar para este método de tentativa e erro, e que é de lá que você vai encontrar a solução para essa dificuldade que você esteja a viver. E depois de você estar a lidar com isto, você vai entender de que você precisa se munir de conhecimento para poder executar com maior facilidade e excelência. Então, o primeiro é se permitir e ofuscar um pouquinho aquilo que a sociedade pré-estabeleceu. O juízo pré-definido, social. A sociedade já nasceu a determinar que você deve ser PhD. Eu, por exemplo, tenho dito às pessoas de que, mano, eu prefiro 1000 vezes, mano é um termo que eu uso muito aqui em Angola. Aqui também.
né? A sociedade é muito perita em exigir das pessoas muita instrução. Existe o variadíssimo teste de coeficiente de inteligência, mas quase que não se fala de inteligência emocional. Isso é tão necessário. É imperativo, doutora Camila. Sim. Mas para que as pessoas entendam isso, doutora Camila, nós precisamos quebrar esse paradigma de que nós somos seres racionais. O senhor sabe que muita precisamos gente vem entender para o curso e quer aprender Instagram, quer aprender aplicativo, quer aprender uma série de coisas. E eu vou ensinar, e eu posso ensinar, mas eu preciso que as pessoas passem por essas primeiras aulas ou até se permitam a ter um profissional amigo ali para recorrer sempre, para ter como suporte. E isso é para todos. Isso não é para mim, não é para o outro, não é para pessoas qualificadas, mas todo mundo precisa de um cuidado. E o quanto é bom quando a gente se permite ver que isso é tão natural, isso pode ser tratado com leveza e pode acrescentar o nosso equilíbrio para que a gente chegue em qualquer lugar dessa sociedade dos imperfeitos exigentes que nós vivemos hoje, porque na verdade todos somos imperfeitos. Pois é. Esse é o grande problema da... E mesmo nas relações existe isso. O problema é, qual é o critério que você utiliza para se relacionar com as pessoas? É o critério do ter ou o critério do ser? Tá aí, mataste a charada logo. A partir do momento que você determina de que eu me relaciono com as pessoas pelo que elas são, não pelos o que ele tem, você vai ter uma relação de qualidade. Existe uma base que eu prefiro, até às vezes na brincadeira eu digo que é a fórmula da felicidade. A fórmula da felicidade para mim chama-se relação de qualidade e que fica condicionada ao tempo de qualidade. Sim. Se eu tiver tempo de qualidade com as pessoas, eu vou desenvolver uma relação de qualidade. Mas pronto, não fugindo, retornando um pouquinho do que nós estamos a dizer sobre o medo das pessoas. Doutora, nós olhamos assim, bem prático. Imagina aquele menino, doutora, birrento, que quando lhe recebem algum brinquedozinho, ou lhe dão um nãozinho, ele joga-se ao chão, fica a se espernear e parece que o mundo vai acabar para ele. Tenta agora pegar nesta mesma criança, idealizar 20 anos depois, ela adulto, a receber uma resposta negativa do emprego, por exemplo. Ao chefe lhe dar uma resposta negativa sobre um trabalho que pediram que para ele executar. A namorada que ele pretenda lhe dizer que não. Esse indivíduo vai entrar numa frustração. Ele continua se jogando no chão, na devida proporção. Esse indivíduo ou seja, é um indivíduo que está bem propício a desenvolver uma ansiedade ou uma depressão. Sim. Por quê? Porque ele não teve de base a resiliência emocional. O pai não acostumou a ouvir o não. Que nem o Augusto Cury, né, que faz menção se devemos ter o filho, se devemos ter o herdeiro ou o sucessor. É lógico que o sucessor é sempre o recomendável. Aí está, este é o grande problema. E é um livro então, maravilhoso, precisa ter... né? Olha, vamos fazer uma coisa aqui. Manda todo mundo aí, se a gente chegar a 40, eu dou esse livro para vocês. Porque esse livro que ele está mencionando, eu tenho o e-book dele, e é muito interessante, vale a pena cada um de vocês. Eu estou vendo que vocês estão interagindo tanto, vale a pena, vocês vão gostar de ler. Mas aí a gente entra na questão... Falando que eu até vou pegar. Vai falando que eu até vou pegar. Pega.
Pega. Aí, gente, vai mandando aí que eu vou mandar o livro de presente para vocês. Esse livro, o Augusto Cury é incrível, eu tenho toda a coleção dele, tanto no celular, no telemóvel, quanto em casa. E esse livro que ele está se referindo é de grande ensinamento. Isso vem direto com as crenças. E que eu acho que pode ser o próximo tema que a gente vai falar aqui quando o doutor voltar, que é de quantas coisas que a gente carrega e nem sequer percebe. Quantas coisas, às vezes, a gente vai trazendo para a nossa vida presente. E aí, o que acontece? Mudam-se as pessoas, mudam-se os lugares. Isso mesmo, isso mesmo. Olha lá, gente, todo mundo vai ganhar. Pode me chamar no direct que eu mando. Pode mandar, pode me chamar lá mas ó, já falta gente, pouco, vai já ter está aí. 40 aqui, falta 10. E às vezes a gente não se dá conta que a gente carregou as crenças por uma vida inteira e o quanto elas nos impedem de viver plenamente o que nós nascemos para ser, o que nós podemos ser. Vamos falar um pouquinho de crença, doutor? Falar de crenças? Crenças limitantes. Sim, as crenças limitantes. Aliás, se pararmos para analisar, o mundo é feito de crenças. O mundo é feito de crenças. Crenças limitantes e não limitantes. Se eu acreditar que eu sou um falhado, tudo. O universo até vai concorrer com tudo que eu faça de errado. E sabe que uma das crenças mais difíceis que eu enfrento com os meus empreendedores é a da escassez. É daquilo das pessoas terem entendido que elas nasceram e que elas vivem com um pouquinho. Elas não precisam dar o seu máximo, porque elas já nem sequer acreditam mais que isso é possível. E então eu faço um pouquinho, eu tenho aquilo lá, se eu não estou passando, enquanto aquele dinheiro não terminar, eu não vou dar o meu máximo novamente, em vez de acordar para dar o máximo todos os dias. Isso é muito dolorido, porque é viver um pedacinho. E eu acredito muito que Deus nos fez para ser pleno, para alcançar tudo, a imagem e a semelhança que é completa. Boa noite, dona Conceição. Sejam bem-vindos, pessoal. Vai mandando aí o aviãozinho. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque eu noto muito o quanto é difícil a gente despertar isso nas pessoas, do quanto elas não nasceram para serem limitadas. Doutora, essa crença foi estabelecida através do dinheiro. Existem muitas frases aí, né? O dinheiro é a o dinheiro é o pior mal do mundo, é a raiz de todo mal e todo o resto. Isso foi implantado. Isso a gente ouve desde a eternidade. Então, isso fica implantado no nosso subconsciente. E essa torna-se, se calhar, até uma das piores crenças hoje, das mais habituais crenças limitantes. Eu costumo falar esta... que o dinheiro ele é intensificador de caráter. Quem é bom fica melhor, quem é ruim fica pior. Até porque para realizar coisas grandes a gente precisa de dinheiro, não tem como. Então ele não é um formador, ele é um intensificador. E isso veio muito associada à religião. A religião trouxe muito isto. De que Sandra é mais escrevendo coisas incríveis. Ela escreveu: só é rico quem rouba, essa é mais das outras, é verdade. Exatamente, por aí. A própria Bíblia também faz menção que é muito mais fácil um camelo entrar no poço da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer, existem muitas frases criadas, existem muitos elementos criados que implantaram isto no nosso subconsciente, que fez isso ficar muito mais cimentado no nosso subconsciente. Então, esta é uma das piores crenças que existem, e isso é desde os primórdios, isso é bem antigo. Era a forma que eles arranjaram de poderem estratificar o mundo. Não sei se a doutora já ouviu lá o conceito do sexto degrau, em que nós, os pobres, estamos lá na base do sexto degrau e vai subindo com as instituições e todas as outras. E isso é muito espelhado no filme O Poço.
Chegaram Não de ver o filme O conheço. Poço. E aí é um filme meio nojento assim, que e tal, mas é um filme muito esclarecedor de como o mundo é governado. Vendo aquele filme, tu consegues perceber exatamente como é que o mundo é governado. Muito top, muito top. É, eu vou assistir. Como é o nome? O Poço, o Ou Poço. posso. Vou procurar, vou assistir. Poço, yeah, o Poço, yeah. E é isso, assim, eu falo muito, o senhor sente, Olha, doutor a Bernardo? Sandra, A Sandra a é o Sandra, a máximo. Sandra diz algo muito, Sandra, muito, você é muito importante. incrível. Doutora, o teu som agora ficou um pouquinho mais, ficou baixo de novo. Ficou baixo? E Estou aí, a ouvi-la assim, pessoal, vocês estão me yeah, ouvindo? Será que, bem baixinho, bem baixinho. será que melhorou? Deixa eu ver, eu aumentei aqui no... Se calhar sou eu. Vou voltar a sair e já entro. Tá bem, tá bem. Eu já vi esse filme, a dona Áurea Fortes falou, mas vale a pena ser pobre do que um rico não dorme pensar dinheiro. É verdade, gente, é verdade. Olha só, olha o que a dona Sandra falou, até da própria Bíblia. Tudo é uma questão de interpretação, tudo é uma questão do que a gente trouxe dentro da nossa bagagem e de como a gente olha para as coisas. Vocês sabem que hoje a gente... Vocês estão me ouvindo bem? Então, o título, vamos lá, vou colocar aqui para todos. O título, deixa eu escrever aqui nos comentários, só um minuto. Estrutura emocional. E aí, assim, pessoal, vocês sabem que eu falo sobre empreendedorismo, mas eu não coloquei estrutura emocional para empreendedorismo justamente por isso. A estrutura emocional, ela é para a vida, ela não é para o empreendedorismo. O empreendedorismo é mais um ponto que você não vai conseguir chegar com um sucesso, com tudo que você tem de potencial, se você não tiver. Então, por mais que eu falo de empreendedorismo, eu chamei o doutor aqui para que a gente fale desse tema que é tão importante, tão fundamental na vida de todo mundo, que vocês realmente olhem no espelho e enxerguem as pessoas que vocês são, o quanto vocês podem se desafiar, o quanto vocês podem mudar uma história independente da idade, independente do dinheiro, independente de tudo. E eu chamei ele para que vocês realmente, a gente feche os módulos do I9 com essa conscientização, com a conscientização da importância de realmente acreditar no nosso potencial sem medo, sem trauma, sem crenças, né? E as crenças, parece que não, mas por mais que... Eu acho que o doutor caiu, porque eu não estou achando ele para convidar. Doutor, se o senhor estiver aí, manda um oi para mim, por favor. E por mais que a gente até fala, não, eu sou super resolvido, eu não tenho problema nenhum, a gente traz crenças. E às vezes nós falamos frases que a gente nem se dá conta o quanto é crença. E pior que isso, para mim, que sou mãe, né? Para quem for mãe aí, talvez se identifique. Se identificar, já manda um coraçãozinho aí para eu saber. O quanto a gente já traz isso e acaba passando para a vida dos nossos filhos. Ou mais que isso, a gente traz isso numa configuração e na ânsia de fazer melhor, a gente vira completamente o oposto e intensifica num grau que acaba trazendo outras crenças tão grande quanto. Então, e aí alguém escreveu aqui sobre isso, e eu achei muito interessante, que é essa questão da gente ir passando por gerações, da gente ir transferindo os nossos problemas ou invertendo eles e causando outros. Algo muito importante também é conhecermos o nosso propósito. É verdade, mas também é um grande desafio, dona Sandra. Quantas vezes e quantas pessoas eu atendo por dia que estão ali muito, muito dedicados ao seu propósito, e isso parece uma coisa muito fácil e automática, e não é também. E aí já gera outra cobrança. Opa, eu tenho que saber qual é o meu propósito. E na Masterclass eu ensinei um exercício. Então, quem não assistiu, gente, lá tem um exercício completo para que vocês tenham um pouquinho mais de facilidade de identificar esse propósito. Um pouquinho mais de facilidade de se expor sem medo, de ver que vocês só estão no mundo dos imperfeitos, das pessoas que erram, e vocês não precisam ter tanto medo assim.
E quantas vezes, não, não é verdade. Deixa eu ver, temos que estar aberto aos desafios. Isso mesmo. Essas crenças já vêm conosco desde criança e ficam no nosso subconsciente. Parece uma tatuagem sobre a nossa pele que a gente não consegue retirar. Não é verdade? Então, essa questão de que a gente consiga realmente olhar e trabalhar com o que a gente tem, trabalhar com a sabedoria que a gente tem agregada à informação que a gente recebe e não ficar constantemente buscando o que a gente não tem, paralisado sem sair do lugar. Deixa eu ver qual é o exercício, doutora. Não, foi uma masterclass. Esse exercício foi criado por mim mesmo sobre o conhecimento das competências. Então, de você realmente saber identificar o que você mais gosta de fazer, o que as pessoas reconhecem como seu potencial. Isso tudo muito levado para o empreendedorismo, que é a minha especialização. Ao mesmo tempo, associar tudo isso à condição do mercado atual de empreender, aonde essas duas qualidades elas podem se unir e elas podem realmente transformar a sua vida financeira, que é o meu foco aqui desse canal, entendeu? Então, dona Sandra, se a senhora quiser, eu mando depois para vocês, mas para todos vocês está no YouTube o link dessa Masterclass. Ela ficou bastante interessante, que foi uma estratégia para as pessoas que às vezes ficam aí anos e anos e não conseguem achar o seu propósito profissional, ou está fazendo uma coisa hoje, está fazendo outra amanhã, e nunca consegue ser realizado. Isso é muito importante. Assim até fica mais fácil depois definir o nicho. Exatamente isso, dona Sandra. E parar de, às vezes, ficar tirando para todos os lados e não conseguir estar feliz no trabalho. Porque eu penso e agora o doutor voltou, ele pode confirmar aqui com a gente, que é assim, o dinheiro, é claro, ele é importante, é a nossa sobrevivência, todos nós precisamos e não temos problema nenhum de ter muito, porque a gente já quebrou essa crença. Mas a felicidade, a realização, ela é impagável. Então, que o dinheiro seja consequência e não motivo. E aí, doutor, voltou? Tá me ouvindo bem? Yeah, muito bom. E eu estava Consigo sim falando ouvir melhor. sobre o propósito, o quanto as pessoas têm a dificuldade de identificar o propósito. O que o senhor me fala disso? Não, é assim, para que tu consigas identificar o propósito, é preciso você ter o autoconhecimento. Voltamos para o autoconhecimento. Daí eu ter começado com o autoconhecimento. Porque é daí onde você vai conseguir olhar para si e ver as suas valências e as suas dificuldades, para tu poderes potencializar, não é? As tuas valências e quebrar essa aí, ou seja, e limar os teus pontos fracos, de forma a potencializá-los também. Tá a ver? Então, tens que ter este autoconhecimento para você poder olhar para o propósito, para poderes olhar para si, identificar este teu propósito e entrar em ação. Importante, muitas das vezes, planos são mesmo simplesmente planos. Eles precisam ser executados. Precisa entrar em ação. E para entrar em ação, precisa de uma planificação. Para olhar para prioridades, o que realmente importa, o que deve ser feito em primeiro lugar, e seguindo exatamente o teu propósito, né? É basicamente isto. A Sandra, ela interagiu aqui, ela escreveu algo muito sério. Ela falou o seguinte: o nicho definido aqui no Instagram não tem o seu público-alvo bem definido, ou a persona. A importância disso, né? Aí, trazendo um pouquinho para o meu lado agora, doutor, é assim, quem quer falar para um monte de gente, acaba não falando para ninguém. Eu sempre falo isso. E aí eu falo assim, eu sempre faço uma brincadeira com o pessoal, que eu falo assim para eles: pessoal, se eu entrar no jogo do Real Madrid com o Barcelona, nos 40 minutos do segundo tempo, e começar a gritar empreendedorismo, quem que vai olhar para mim? Ninguém. Então, quando a gente não sabe quem é a pessoa que precisa da emoção que eu vendo e que eu resolvo e que eu entrego e que eu completo, eu acabo só
pegando números. E aí, quando eu tenho muitos números, automaticamente, pelo próprio Instagram, eu já começo a não ter entrega. Eu já começo a não falar mais para ninguém, eu já começo a não ter integração, porque o meu assunto não é interessante, as pessoas, não é que eu sou ruim. E muita gente leva para esse lado, leva assim, ah, eu sou ruim, é mais uma coisa que é fácil para todo mundo, mas para mim é difícil. E isso não é verdade. Isso é só o mau direcionamento. Muitas vezes, até a falta do conhecimento de uma ferramenta que é muito nova. Então, baixa o engajamento, exatamente. Numa publicação, hoje eu tenho 40 mil seguidores, 3 curtiram, é um número dividido pelo outro, vai ser a próxima entrega. Quanto maior é o número que você tem, mais perigoso isso fica e menos engajamento você pode ter se estiver no público errado. Então, é uma outra coisa que eu vou contar para vocês aqui, pessoal, que é assim, todo mundo já errou. Todo mundo fez errado, é novo e tá tudo bem. O erro é aquilo, ou eu acerto ou eu aprendo. Então, o erro, ele pode ser chamado de erro ou ele pode ser chamado de aprendizado. Eu prefiro chamar de aprendizado, porque ou eu acerto ou eu Boa, aprendo. boa. E aí, permitam-se A doutora errar, ia... né, doutor? O que o senhor acha do erro? Exatamente, exatamente. A doutora ia falando e num ponto tocou que em psicologia nós chamamos de autossabotagem. O indivíduo se propõe a fazer alguma coisa, por não haver uma boa planificação, né, como ir para um estádio de futebol e ficar aí a gritar. Não houve uma planificação, não foi bem estudado. O indivíduo depois começa a se autossabotar. Tá vendo? Por um erro de estruturação do negócio. Tá vendo? Daí eu ter dito, né, no princípio da conversa, de que tudo que as empresas fazem levita sobre as pessoas, não levita sobre a estrutura, a empresa como estrutura. Então, é imperativo que tu olhas para o teu negócio direcionando para as pessoas e que essas pessoas são movidas de emoção. Por isso é que ele está no estado de futebol, num estado de engajamento elevadíssimo emocionalmente, que o foco dele está, toda a energia do seu cérebro está virado para o jogo. Né? Ele está sendo bombardeado aí por uma série de neurotransmissores que lhe fazem virar todo o seu foco para o futebol. Então não é que o que tu fizeste tá errado, só foi mal planeado, mal executado. Não obedeceu uma programação, um plano de execução. E Temos esses dias essas eu fiz até dificuldades. uma postagem assim, você errou, parabéns, você se permitiu, você está em movimento, você tem que estar orgulhoso disso e continuar, porque você está no caminho de acertar, só isso. Sob pena de acabar começar a desenvolver uma depressão. Mas olha o que a dona Marga Moura falou, que também é uma outra médica espetacular. Ela escreveu, o mais importante é o reconhecimento, reconhecer o erro e aprender com ele, levantar e seguir em frente. E é isso, é o reconhecimento. E nem sempre eu reconhecer o meu erro é um hábito fácil. Não é, doutor? Muitas pessoas, elas vivem ali amarradas em procurar um culpado, em tentar terceirizar esse erro para não conseguir superar. E aí a gente volta para a autossabotagem. Porque eu costumo brincar Exatamente. também que a culpa, quando ela é tua, você põe aonde você quiser. E em quem você quiser. Mas, na verdade, os únicos responsáveis pelo seu crescimento, pela sua evolução, realização, em superar tudo isso, enfrentar e construir um prédio sólido, somos nós mesmos. Exatamente. Doutora, eu tenho dito assim, mesmo no consultório, isso é muito característico para os depressivos. E a base é a comparação que nós fizemos nunca deve ser em relação aos outros.
Eu nunca, não é leal, não existe isso. Na praticidade não existe. Eu não posso me comparar à doutora. A comparação tem que ser comigo mesmo. Eu tenho que comparar eu, Bernardo de ontem, com o Bernardo de hoje. Porque nós somos seres únicos. Então, a minha comparação tem que ser comigo mesmo. E essa dificuldade que nós temos de reconhecer os nossos erros também faz parte da nossa estrutura da personalidade. Porque é muito mais fácil, doutora, se a doutora pegar e dizer assim, se eu dizer assim à doutora, doutora, fale do teu aluno número 7, a doutora se calhar vai conseguir descrever. Mas se eu pedir à doutora para falar de si mesma, a doutora vai ter dificuldade de falar. É verdade. Sabe que eu fui dar uma entrevista e no meio da entrevista a mulher fez assim, a entrevistadora falou assim para mim, agora Camila por Camila. Eu parei, porque foi um susto. Uma coisa é eu falar de empreendedorismo, eu fazer as pessoas ganharem dinheiro, eu mostrar qual é o caminho, eu fazer esse planejamento. Mas a hora que ela me confrontou ali, Camila por Camila, eu parei por um momento, eu falei assim, a gente às vezes nem se dá a este tempo de olhar mais para si próprio. Exatamente. Por quê? Porque a todo instante nós estamos preocupados com o juízo social. Nós temos dificuldade de falar porque a gente, será que eles vão interpretar se eu dizer aquilo? Se eu tirar esta minha dificuldade, essa minha fraqueza, este lado que eu nem gosto, tenho vergonha de tirar isso para fora. É o juízo social que nos põe, que nos causa essa inibição. Mas nós, melhor do que ninguém, conhecemos. Lá no fundo a gente sabe. A gente sabe. Então, eu tenho dito que existe um momento muito bom, todos nós, que é aquele momento que a gente vai meter a cabeça almofada. Aí não há segredo nenhum, você vai encontrar os teus demônios, vai encontrar todas as tuas dificuldades, vai encontrar tudo. Porque você não consegue. Você pode até tentar mentir outras pessoas, mas assim não. Então, neste momento que você vai ter, que nós chamamos de introspeção, você precisa, é neste momento onde você precisa encontrar a razão e dizer, eu estou mal, eu vou pegar e vou sair dessa, eu preciso sair dessa. Não é fácil, claro que não é fácil. Aliás, nunca ninguém disse que viver seria fácil. Mas é possível. Aliás, para ter problema, basta estar vivo. Tão simples quanto isso. Basta estar vivo para ter dificuldade, não precisas mais de nada. Então, parte muito por aí. Ou seja, nós estamos permanentemente preocupados com o que as pessoas vão achar do nosso comportamento. O juízo que as pessoas vão dizer. Por quê? Porque a sociedade estereotipou as pessoas. Que quem usa cabelo grande ou tranças é indício de ser gatuno, bandido, qualquer outra coisa. Quem usa fato, Brasil eterno, né? Quem usa fato e gravata e todo o resto, este é o indivíduo com melhor comportamento, melhor perfil e bem aceito na sociedade. Tem que se quebrar esse paradigma. Não estou a dizer que temos que formar indivíduos que vivem no estado do amoral ou indivíduos que vivem no estado da imoralidade. Não, não é isso que eu estou a dizer. Mas estou a dizer que você precisa olhar primeiro para si como ser emocional e que precisa entender as tuas emoções. Porque o que move as empresas é exatamente isso. Cada o que vez move mais. O chefe, os fornecedores, os clientes e todo o pessoal do ciclo empresarial ou do circuito econômico são as emoções. O indivíduo não vai pedir, não vai pedir qualquer um outro serviço simplesmente porque acordou e pá. Não, ele teve um estímulo emocional que fez com que ele tirasse isso para fora. Como quê? Como comportamento. Ou seja, as emoções servem para gerar comportamento. Então, eu preciso entender as emoções das pessoas que levitam o circuito econômico para eu poder implementar o melhor negócio possível e alavancar a empresa.
Eu vejo muito isso quando as pessoas elas postam a foto dos produtos delas, escreve, talvez, por exemplo, vou pegar um exemplo qualquer, elas publicam lá a foto de um telemóvel, escrevem embaixo telemóvel X preço. Todo mundo que está olhando aquilo sabe que é um telemóvel. As pessoas sabem o que é aquilo, mas se você faz uma legenda de uma necessidade, eu sempre falo da dor, do desejo, da dificuldade que o teu cliente precisa, você está falando com ele. Você deixou de ser algo estático, uma revista. Você passou a ser uma pessoa. E aí, sempre que você usa todos os meios digitais, mas você não se transforma num robô, você cria o relacionamento, que é o porquê de tudo isso ter sido criado. É, é. Tá aqui a Marga Samora, é isso? Marga Samora, Marga é isso Samora mesmo. falou algo bem científico, bem assim, Marga. É mesmo assim. As emoções elas acontecem num tempo recorde de menos de meio segundo. Por isso é que elas são impossíveis de serem controladas. É bem E real. nós somos Estás uma bem máquina certa. tão incrível, né, doutor? O senhor falando em menos de meio segundo, quantas coisas acontecem no nosso corpo, a gente nem se dá conta e a gente ainda acha que não pode alguma coisa. Numa situação de emoção, doutora, existem N alterações psicomotoras no sistema endócrino que é inimaginável. As nossas pupilas dilatam, o nosso batimento cardíaco acelera, temos uma prospeção do nosso organismo de tirar o sangue para as partes, por exemplo, por rosto, por isso é que disse que o indivíduo amarelou, né? Ou ficou amarelo de tanto medo, por exemplo, uma situação de fuga e de enfrentamento, para dar esse sangue vai ser despojado para os membros superiores e inferiores, de forma a fazer com que esse indivíduo responda para essa situação de fuga ou de fugir ou de enfrentar a situação. O mesmo acontece quando você está numa situação empresarial. Sim. Em que você está aí a ser confrontado com teu cliente sobre um produto que não foi de encontro com as suas necessidades. E você fica aí amarelas porque você não planejaste, não fizeste um bom planejamento, não fizeste um trabalho de seguimento, de acompanhamento, por isso que hoje as empresas estão cada vez mais próximas aos seus clientes para poderem entender a sensibilidade dos seus clientes e fazer um mapeamento, né? Mesmo quando é direcionado lá aos core business das empresas, é sempre tido esses fatores, né? Todos esses fatores devem ser tidos sempre em primeiro lugar. Então, sempre as emoções. Eu não estou aqui a dizer de que nós não somos seres racionais. Atenção, somos. É um recurso que nós temos. Isso é um recurso. É assim, e já agora, doutora, não fugindo muito do tema, existe uma dificuldade também muito grande das pessoas em entenderem a força de vontade. Boa, adorei. Pode falar. As pessoas têm, exatamente, as pessoas têm por hábito de dizer, não, ela não fez porque não queria. Não, simplesmente a vontade acabou. Assim como tu ficas bem ávida em comprar um telemóvel e pouco tempo depois você já nem dá atenção a este telemóvel, a este artigo que você comprou. Por quê? Porque a força de vontade é que nem uma bateria, ela carrega e descarrega. Por isso é que você começa um negócio e depois já não quer, desistes. Muitas das vezes não é simplesmente porque você não é um indivíduo persistente ou que não tem a resiliência. Não, porque você se fiou na tua força de vontade. E ela acabou. Assim também é a nossa parte analítica, da nossa mente consciente, e a nossa parte do raciocínio também da nossa mente consciente. Ela é um recurso que quando nós precisamos, a gente vai lá e utilizamos a nossa parte analítica. E quando tivermos que ir para uma situação que exige maior foco do nosso raciocínio, lógico, nós vamos lá e utilizamos nosso raciocínio. Ninguém fica de 24 a 24 a fazer análise. É verdade, é verdade. Vai ter um esgotamento. Ninguém fica de 24 a 24 a ter um processo de raciocínio contínuo. Isso não existe. Então, ele é um recurso.
que deve ser bem gerido. Então, olha, por exemplo, uma situação caricata, doutora, já olhando para essas coisas das emoções e todo o resto. Eu gosto muito de falar disso, doutora. Gosto muito de falar das emoções. É muito Desde o bom. momento que eu me apercebi desde o momento que eu me apercebi que eu sou movido por isso, então pronto, apaixonei. Está a ver aquelas situações, doutora, em que o indivíduo aparece um conflito qualquer na empresa, por exemplo, uma situação de incêndio na empresa, e o indivíduo fica estático e acaba ficar preso lá no incêndio. Porque esse indivíduo tentou pensar no momento que não deve pensar. Exatamente, muito bom, doutor. Isso acontece demais. As pessoas, às vezes, elas querem pensar tanto que elas surtam e paralisam. Exatamente. Exatamente. Esses bloqueios acontecem exatamente nesse instante. E o fogo Queremos toma conta. confrontar a nossa natureza. Nós não fomos feitos para pensar nesse tipo de situações. Não, Deus nos fez, capacitou-nos para nos darmos respostas imediatas em situações de perigo. Doutor, coragem versus vulnerabilidade. O que é ser corajoso? O que é ser vulnerável? Olha, ser corajoso é entender de que você é feito de debilidades, mas que para tal você precisa enfrentar as mesmas. Coragem é isso. Coragem não é tu achares de que não, eu sou imortal e vou... Não. Não. É você reconhecer, eu tenho medo, sim, porque eu sou ser humano. E tá tudo bem. Mas eu vou, e está tudo bem, eu vou enfrentar isso e vou. Não é? Agora, vulnerabilidade é aquele indivíduo que não se permite passar exatamente por este processo. Certo? E começa a se vitimizar. Muito bom. Tornas vulnerável. Por quê? Porque a vulnerabilidade não é o que os outros te fazem. Aliás, o nosso problema não é o que os outros nos fazem. É o como nós interpretamos o que os outros nos fazem. O que as pessoas nos fazem é que... deles próprios e não de você. É só uma forma de interpretação também. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático aqui para o grupo da live. Eu chego num grupo de 20 pessoas e utilizo exatamente a mesma expressão. Permita-me ofender aqui. Vão todo mundo para aquilo. Por exemplo, uns não vão ligar nenhuma. Mas há quem vai estar lá e o dia dele fica estragado por um comportamento desse tipo. Desculpa-me lá. Então, não é o que os outros nos fazem, é como nós interpretamos o que os outros nos fazem. Então, a vulnerabilidade começa daí. Começa quando tu não tens essa capacidade de entender de que isto que o outro falou para mim, ou aquilo que as pessoas estão a dizer, de que lá é difícil, sou do resto. Fazer aquele filtro. Em psicologia nós chamamos de mapas mentais. Uhum. Dentro dos teus mapas mentais, fazer o filtro, não é? E dizer, isso serve, isso não serve, vou para frente. Eu preciso enfrentar. Isso é fato, isso é ofensa, né? É fato, eu vou mesmo para esse lugar? Não. Então isso só foi uma ofensa, passou, entrou por aqui, saiu por aqui e acabou. Exatamente, é do tipo, por exemplo, tipo essa situação de racismo, não é? Que temos vivido muito. Muito. Tem a situação. A partir do momento que o indivíduo não põe em causa a minha integridade intelectual ou física, não é boa. É o respeito. Ele olhou para mim. Respeito acima de tudo. Primeiro, só existe uma única raça que chama-se raça humana, não conheço outra. Ponto. Segundo, ponto mesmo, não tem cá outra coisa. Só existe raça humana. Segundo, o indivíduo, eu tenho nome. Se ele não sabe o meu nome, me chamar de negro, eu olho para mim, ok, sou negro, ok, pronto. Agora, se ele condicionar a minha tonalidade de pele, a minha intelectualidade, em fator disto, condicionar a minha intelectualidade, aí sim. Ô primo, vamos entrar aqui num campo mais
verbal, Aí é ofensa. porque você não pode condicionar a minha intelectualidade por isso. Mas existem pessoas que não conseguem fazer esse filtro e desmoronam completamente. E aí eu vou levar Qual isso é, qual é o até problema do além indivíduo? da pele e só disso, mas de quantos preconceitos, de uma forma geral. É de quem tem mais dinheiro, de quem tem menos, de quem tem talvez um cargo maior, quem tem menos, quem tem um estudo maior, quem tem menos, tudo, tudo. Deus do céu, Qualquer fiquei sem som de tipo, novo da doutora. sério, qualquer tipo de preconceito. Voltou? Voltou? Uh-uh, Voltou? Não? nada. Sério? Vocês estão me Deixa-me ouvindo, fazer aquele pessoal? processo. Mas muito baixinho. Deixa-me fazer aquele processo. Tá, Saio e já tá. e voltas a chamar-me, por Isso é favor. muito legal que ele falou sobre o preconceito. O preconceito de que, às vezes, muita gente, às vezes pensa, ah, ele é rico, por exemplo, então ele é diferente de mim. Quantas pessoas, às vezes, falam, me veem sentada no chão de um evento e falam assim, gente, essa é a diretora da Câmara do Comércio, mas e daí? Quem que não pode sentar no chão? Quem que não pode realmente? Somos todos iguais. E eu sempre falo para as pessoas, pessoal, quem vai ser o mais rico do cemitério? Quando chegar lá no cemitério, qual que é a diferença que a gente vai ter entre nós? Quem vai ser o mais rico? Quem vai ser o mais... a cor diferente? Quem vai ser o diploma diferente? Lá no cemitério vamos ser todos iguais. Até preconceito de gênero, muito bom, alguém escreveu. É verdade, a dona Marga, olha, nossa aluna do I9, ela escreveu preconceito de gênero. Também é verdade, é porque é mulher, é porque é homem, é sempre esse conflito, esse embate. E aí, o que vale? O que vale de tudo isso? O que sobra de tudo isso? O que a gente vai levar de tudo isso? O final da história, a última página do livro, todo mundo já sabe qual é. E nesse momento, qual vai ser a nossa diferença? O senhor está me ouvindo, doutor? Estou sim. Olha, aqui é a dona Júlia. Ela perguntou, o que fazer para controlar o emocional? Como saber que o emocional está abalado? Olha que pergunta legal. Boa. Ontem foi a pergunta Boa. que o senhor não conseguiu responder, que eu queria tanto ter ouvido sua resposta. Que bom que a senhora fez essa pergunta. Yeah. Primeiro perceber o seguinte. As emoções, elas não são controláveis. Isto é ponto assente. Ela é tão dinâmica, é tão rápido que tu não... Quando eu digo controlar, é saber, tipo assim, vou sentir isso, não vou evitar para não sentir. É impossível tu controlar ele. Você vai gerir o resultado dessa emoção. Ou seja, uma emoção vai gerar, por exemplo, uma emoção de medo vai gerar um sentimento de medo. Você vai gerir o sentimento de medo. Né? Quando esta emoção, quando este sentimento de medo desencadeado por um processo de emoção impedir com que tu realizes as tuas atividades normais, está a te abalar. Quando tu não consegues dar respostas a essas demandas emocionais, que são muito dinâmicas, e começam a afetar o teu dia a dia, está a te abalar. Uhum. Aí tu entras para um quadro já patológico. Quando eu perco o controle. Entras para um quadro de ansiedade. Sim, quando perdes o controle, quando ele começa a impossibilitar de tu desenvolver as tuas atividades no seu dia a dia. Uhum. Tu estás dentro de um quadro já patológico, já estás entrando para um quadro de ansiedade, já estás entrando para um quadro depressivo. Aí já começa, já está fora do controle, já precisas de ajuda de um profissional. Agora, tem técnicas para poder dissipar isso bem antes que atinja um quadro depressivo ou de ansiedade? Tem. Que chama o quê? Retira o teu foco daquele pensamento. E logo vais retirar a energia cerebral deste mesmo pensamento e muda de frequência. Tão simples quanto isso. Estás a fazer alguma coisa e que está a vir ruminações emocionais,
simplesmente para de fazer aquilo e vai fazer uma outra coisa que é completamente diferente do que estás a fazer. Estás distraído, de repente começas a ter pensamentos negativos, para e vai fazer uma outra coisa. Se ainda assim persistir, pega, põe uma música com uma frequência muito alta. Um samba, um forró, não sei, um funk no Brasil. Para nós aqui, o duro ou qualquer outra coisa que seja. Então você muda a frequência cerebral. Nós temos ondas cerebrais. E, consequentemente, essas mesmas, elas atingem um nível de frequência. Se elas forem muito baixas, você fica low down. Então, você precisa elevar essa frequência e fugir daquele pensamento negativo. Essa é a forma de você fugir. E quando já não estás a conseguir... Controle remoto, vira a sintonia para outro lado. Vira a sintonia para o outro lado. A dona Finó, ela está na Suíça, ela escreveu aqui: não sentir-se vítima é uma grande arma contra o racismo. Contra qualquer tipo vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, de discriminação, né? Qualquer tipo de discriminação, não sentir-se vítima, saber o seu poder. Saber o seu poder, saber quem você ter a real ciência da sua identidade. Na verdade, doutora Camila, para este ponto, não gosto muito de abordar sobre isto. Muito sinceramente, não gosto. Porque acho que é um assunto que não devia se gastar energia. Eu também não devia se gastar energia. Porque quanto mais fala, mais o nosso subconsciente grava. E isso fica lá implantado no nosso subconsciente, lá bem lá no fundo. Olha outra dica, gente. Quanto mais a gente fala sobre coisas ruins, mais grava. Outra dica que o doutor está dando aqui para a gente, que serve para tudo. Isso. Exatamente. O mesmo acontece nas organizações. Por exemplo, existe muito... Vamos entrar agora um pouquinho para aqueles que são os conflitos nas organizações. O chefe vive a implicar-se com o colaborador disso e daquilo. E tu não tens meias medidas que é para poder fazê-lo, porque é mesmo o teu superior hierárquico. Existe uma técnica muito boa. Ressignifica a pessoa do teu chefe. Ajuda. Tira e queda, doutora. Como tu sabes que não existe, seres humanos somos seres imperfeitos, ele vai ter sempre uma debilidade qualquer. Só precisa se apegar numa debilidade dele. Só. Tu vai ver que tu vais perder aquele medo insuportável que tu tens do teu chefe. Ressignifica. Aquela importância que você via nele diminui consideravelmente e você vai poder lidar com ele sem esses problemas todos. Amém. Tem outro grande problema que também gostava muito que abordássemos. É a questão da motivação nas organizações. Infelizmente ainda existem pessoas que acham que o salário motiva. Não é. Salário não é elemento motivacional. Já foi. Por acaso já foi. Lá no princípio da Revolução Industrial, sim, em que os afazeres, ou seja, as recompensas eram feitas em função da produtividade. Isso sim, quem vendeu mais recebe mais. Né? Aí sim existia isto. Hoje por hoje, o salário já não é um elemento de motivação. Para aquelas pessoas que lidam com... Ou seja, o trabalho só é elemento de motivação para aquelas pessoas que desenvolvem atividades mecânicas, que não demandam de si massa cinzenta como tal. Ou seja, que não é de criatividade. Todas aquelas pessoas que estão numa área de criatividade... que não utiliza dessa técnica, né? Sim, sim. Não vai ser. O salário acaba por não ser um elemento. O que realmente motiva as pessoas na organização, é fazer com que as pessoas sintam-se parte integrante dessa mesma instituição. Sim. Isto sim é o fator motivacional. Voltamos para as pessoas. O indivíduo vai se sentir parte integrante do sucesso. O indivíduo vai ter comprometimento com a instituição. Isto é o que motiva as pessoas.
E hoje, infelizmente, muitas organizações estão a cair porque ainda tem este pensamento bem lá para trás. É verdade. Não é. Não é. Eu sempre Até falo fator sobre isso, de sobre a importância organometria do time. nas organizações acabam não ser positivo. A importância do time dentro de uma empresa, a importância do líder, ele entender que o chefe não existe mais e que o líder, ele soma forças, ele não gera competitividade, ele precisa de todas as pedras do jogo de xadrez para conseguir chegar realmente no jogo perfeito, numa solução positiva. Olha, vamos ver aqui o que, apesar de muitas pessoas acreditarem que os fatores emocionais passam longe do mundo dos negócios, eles estão presentes. Perfeito, perfeito. A todo instante. Exatamente. A todo instante. E aí eu já queria até fazer essa pergunta para o senhor também, aproveitando aqui o que o seu Carlos escreveu, eu vou aproveitar para lhe perguntar. O senhor sente em Angola, dentro do seu trabalho, o senhor sente que as pessoas elas têm essa ciência do quanto isso está desmistificado, de que um psicólogo, um profissional, ele funcionava só para um caso físico, para um caso separado, específico, e ele faz parte hoje da vida presente de todas as pessoas e de todas as organizações? O senhor sente essa consciência? Não, infelizmente não. A psicologia em Angola é muito nova, doutora, infelizmente. A psicologia em Angola é muito nova, as pessoas não estão muito acostumadas a isso. Está a galgar a passos muito lento ainda é muito nova. Então as pessoas não têm isto, não temos a cultura. Ainda não temos a cultura de nos consultarmos a um psicólogo. As pessoas ainda têm uma interpretação muito errada do psicólogo e até do psiquiatra. As pessoas ainda acham que psiquiatra é para malucos e que os próprios psicólogos são todos também louquinhos, que ninguém bate bem. Na verdade, é normal que as pessoas tenham essa dificuldade. É normal que as pessoas tenham essa dificuldade, porque é mesmo muito sensível lidar com pessoas, com comportamento. Eu me surpreendo, eu tenho dito que o meu consultório é um laboratório enorme para mim. Sem dúvida. Eu surpreendo-me cada vez mais, eu surpreendo-me cada vez mais com a capacidade humana, da mente humana. Surpreendente mesmo. Yeah. As organizações, hoje por hoje, estão mais, quando olham para a parte da psicologia, estão mais para a aplicação de teste de inteligência, estão mais para fatores de contratuais, de olharem para aqueles que são as capacidades intelectuais e todo o resto. Estão muito, os psicólogos organizacionais estão muito virados para aquilo que é o fator de seleção, sim, seleção, enquadramento de pessoal e todo o resto, né? Uma série de baterias de teste de vocação ou teste de aptidões, né? Então, não estamos aí ainda muito virados para aquilo que é exatamente entender as pessoas, como seres emocionais e que delas demandam essas emoções e sentimentos e que são movidas para gerarem comportamento. Olha, a dona Marga escreveu, o senhor leu? Inclusive dizem que os psiquiatras e os psicólogos também são loucos. É verdade, dizem. E quem não é? Até a mim, então... E quem não é? E quem não é? E quem não é louco? Não percebo. Não é louco. Somos todos. Somos todos. Na verdade é isso. E olha, eu vou falar algo bem pra verdade, vocês. bem assim. As maiores loucuras que vocês me mostram como empreendedorismo são as que dão mais certo. A minha maior loucura foi a que deu mais certo na minha vida. Então parem de fugir das suas loucuras e executem. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não diz o ditado que de médico e de louco todo mundo tem um pouco? Tá tudo certo, porque a gente ter esse preconceito com isso, a gente não precisa disso, a gente pode assumir a nossa loucura com honra, sustentar ela com muita prioridade e com muita
empreendedoria, de conseguir mostrar para esse mundo de quem é o menos louco, se o próprio mundo já está louco. Qual que é o problema disso, gente? É. Tá tudo bem. Aliás, todos os grandes, doutora, todos os grandes sábios que apareceram no universo foram Eu tidos, sinto assim, todos foram doutor. tidos como Eu falo loucos. para as pessoas, tô indo para Angola agora. Ai, você é maluca, obrigado, tá tudo certo. Tá tudo bem, gente. Cada Yeah, um tem a sua é realidade, isso. tem a sua história, tem a sua opinião. Então tá tudo bem. Tá tudo bem eu ser a doida deles, não tem problema nenhum. Eu posso assumir esse papel. Yeah, Tá tudo certo. Então, não fujam das yeah. loucuras. Assumam e executem. Vocês podem ter certeza. Eu dou exemplo de vários empreendedores. O senhor mesmo, quando o senhor abriu o consultório, com certeza muita gente falou para o senhor que o senhor era um louco. Hoje o senhor está aqui, ontem o senhor estava na televisão. E que bom que existem loucos nesse mundo. Tomara que a gente se Yeah. multiplique. E eu queria Mesmo, muito falar mesmo. sobre isso, porque eu não consigo, gente. Eu não consigo ter um empreendedor de sucesso sem ter as pessoas assumindo um pouco dessa loucura e encarar isso com naturalidade, com leveza. Encarar as suas opiniões É. adversas com leveza. Abrir o seu consultório, sim, e tá aqui, tá trabalhando e tá mostrando o quanto é necessário. E eu tenho certeza que daqui a uns anos, talvez o senhor olhe para trás e o senhor fale assim, ainda bem que eu fui louco lá, quando ninguém acreditava, porque esse é o que chega primeiro. Mesmo, Né? mesmo. Não fujam das loucuras. A gente foge do que nos faz maior, muitas vezes. A gente só tem que se permitir viver e realmente fazer o que der vontade, fazer o que é certo para você pode não ser para mim, mas faça, execute, dentro, claro, de todos os limites, mas qual é o problema? Nenhum, Uhum. Mesmo. né? Doutor, muito obrigada. Eu queria muito mostrar para as pessoas a importância de um psicólogo, né? A importância de que a gente pode se permitir a viver o nosso momento quando a gente precisar. O quanto é bom. Eu tenho a minha psicóloga que eu amo de paixão, a Verônica. E o quanto é bom a gente se permitir ter o nosso momentinho com uma pessoa sábia, com uma pessoa que vai olhar para a gente com sabedoria e pode direcionar a gente. Levando isso para as organizações. A partir do momento que vocês entendem que não são números, são pessoas, não são produtos, são sentimentos, tudo está muito invertido. A necessidade de um profissional, de um suporte psicológico, ela é fundamental. Sempre que você sair dessa diretriz do dinheiro e focar nas pessoas, o dinheiro não vai faltar mais. Vocês podem ter certeza. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você, porque você está focando no lado errado. Então, o meu convite do senhor, doutor, foi mostrar a importância do seu trabalho, do seu profissionalismo, da sua sabedoria. Obrigada. Do quanto, assim, o quanto eu quero que as empresas, todos os meus alunos do Inove, eles busquem esse suporte, porque eles vão chegar muito mais rápido. Eles vão ter equilíbrio para chegar muito mais rápido, para superar os seus desafios. Por isso eu fiz um módulo chato, que é uma coisa que todo mundo foge, porque quando a gente mexe na ferida, a gente foge mesmo. É normal. Mas que vocês sigam lá o Dr. Bernardo, que vocês realmente se permitam a ter um momento de cuidado consigo próprio. Todos nós merecemos isso. E olha, doutor, muita gratidão. O senhor é incrível. E que todos vocês Obrigado. sejam loucos como o doutor, porque ele é um exemplo de um Obrigado. ótimo psicológico profissional e que pode ajudar a que a gente seja um pouco mais louco e assuma isso sem medo. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Deixa-me só, queria aqui passar algo Claro. do neurocientista Pedro Calabres, aprendi com ele isto, que ele diz assim, nós estamos permanentemente a lutar contra a nossa vontade. Se nós esperarmos que nos dê vontade para fazer alguma coisa, não conseguiremos ter nada. Porque nós estamos permanentemente a lutar contra a nossa vontade. Não é nossa vontade acordar e vou trabalhar, acordar, vou à academia,
eu vou fazer aquela coisa. Não. Se dependesse da nossa vontade, nós estaríamos em casa, com comando, com controle remoto na mão e a fazer zapping dos programas com uma tigela de gelado ao lado, com balde de um chantilly pipoca. ou qualquer coisa parecida, pipoca e qualquer coisa aí, né? Então, não espere que te dê vontade. Faça que a vontade apareça depois. Comece, apenas comece. Assim como ir para a academia, você vai sentir dor, mas tens que ir, porque essa dor depois passa e depois já vira hábito, o cérebro acostuma-se e está tudo bom. Então, permitam-se, como diz o meu amigo Santiago. Permitam-se. Esse é o segredo de tudo, que a gente permita. Permita todos os nossos sentimentos, Mesmo, independente de quais sejam. exatamente. Evitem, fogem, ou seja, não digo que fujam desse conceito de que esperar da vontade. Aí a Celangeiro escreveu, é importante nós nos focarmos na força da visão e no comprometimento, porque se dependermos da força de vontade, ela é um recurso que vai e vem, ela descarrega. Se você ficar só pela vontade, ela vai acabar em algum momento. Então, tens que te focar no comprometimento, não é? E vá aí para frente. Comprometimento. Vá para frente. O senhor sabe que essa semana eu deixei como exercício da semana para os meus clientes, para os meus alunos, que eles não executassem a palavra não. Mas não foi o não da porta para fora, mas foi o não com a sua própria vida. Quantas vezes a gente fala sim para todo mundo e vive o não da nossa própria vida? Então, falem sim. Falem Esse sim. É outro e problema. Se tiver difícil, liga para o Dr. Bernardo. Obrigada. Gratidão, doutor. Muito obrigada Valeu. por esse presente. O que o senhor precisar, conta sempre. Exatamente. Sigam as páginas da doutora Camila, o meu consultório é HipnoSave, a minha página pessoal está aí, BF Caçuende, e estamos aqui, qualquer dúvida, alguém que quiser tirar dúvida, alguém quiser participar para um encontro mais de uma live, estamos abertos para partilhar conhecimento, a gente nunca sabe tudo, então eu gosto de aprender, amo aprender. Essa troca que faz a gente maior, Obrigado. né? Muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Viva Brasil, Angola! E eu logo vou em Angola e vou aí tomar uma água com o senhor, porque eu não tomo café, então vou aí tomar uma água. Vamos juntos, vamos, sem problema algum. Muito obrigada. Até já. Ok. Pessoal, foi incrível essa live. O doutor realmente foi uma pessoa extremamente sábia, brilhante, iluminada, que eu ganhei de presente ontem conhecer. E hoje, com essa live, eu encerro os módulos emocionais do I9. Eu quis que um profissional mostrasse para vocês o quanto não é frescura, o quanto não é balela, o quanto não é encheção de saco vocês terem que assistir aquele tanto de aula para poder ter a base estrutural do negócio de vocês. Não queiram começar a casa pelo telhado. Eu falei em todos os grupos essa semana que às vezes a gente trabalha muito e a gente não vê o resultado, mas a construção de uma casa é exatamente assim. A gente precisa fazer aquela fundação, aquele trabalho firme para poder sustentar o negócio, a casa, assemelhando a uma construção. Então, não queiram construir casas enormes sem ter uma fundação sólida e forte. Construam a empresa de vocês, a vida de vocês, em bases sólidas. Senão, vocês vão viver sempre começando e amanhã recomeçando, depois de amanhã recomeçando de novo, recomeçando algo que vocês têm o eterno potencial de dar continuidade. E são interrompidos por se sabotar. Então, isso tudo foi desejado para vocês, planejado para vocês, para que vocês, de uma vez por todas, não vivam apenas de recomeço, mas vivam das realizações que vocês buscam da forma certa. Daqui para frente, o grupo do I9 vive uma outra fase. Hoje a gente finaliza essa fase emocional, é um assunto que a gente não vai falar mais. E daqui para frente a gente vai ter muito trabalho.
muito trabalho prático mesmo, de Instagram, de configuração, de vendas, de resultado. A gente já está começando aqui, ontem, essa semana, eu tenho começado a postar o resultado e os nascimentos de alguns projetos do Inove, alguns filhinhos do Inove que já nasceram logotipo, já nasceram Instagram e já começam a despontar no mercado. E daqui a 3 meses a gente vai ter casos de sucesso. Pessoas que saíram do zero, sim, que não sabiam o que fazer, como vocês às vezes podem me assistir essa live e estar nesse lugar. Mas saber também que a partir do momento que se permitir sair desse recomeço e passar para uma construção sólida, o Inove está aí do lado de vocês para tudo isso. Muito obrigada a todos e que venha essa nova fase e permitam-se. Segunda-feira eu quero ver todos os desafios da semana realizados, hein? Muito obrigada. Um beijo. Até segunda-feira. Até terça-feira.